Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente vai voltar com o nosso Rumo ao Topo. Então vai ser a nossa primeira série aí. Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje Rumo ao Topo mais uma vez, nosso primeiro episódio, agora que eu voltei de viagem, então vamos ver se eu estou enferrujado ou não. Enfim galera, antes de começar esse vídeo, infelizmente esse vídeo quando eu gravei não captou nenhum áudio, então a gente vai fazer naquele esquema onde eu vou analisar as partidas por cima, né? Vou narrar por cima, dizer algumas dicas, o que eu andei pensando. Uma pena, era para estar com áudio, mas infelizmente estava mal configurado o microfone e não funcionou. Então a gente vai fazer dessa forma, as partidas foram legais, então fique aí porque vai ser legal esse episódio Rumo ao Topo, e vão ter 4 partidas aí. E enfim, a gente começar, lembrar você que o clube de membros aqui está ativo, então se você quiser apoiar e acompanhar o podcast quinzenal que eu estou fazendo aí, fique à vontade. E segunda-feira vai ter um vídeo muito especial contando um pouquinho da minha viagem. Fechou? E aí vai estar aí segunda-feira, então meio-dia, não perca. E vamos aqui para as partidas de hoje. Então vamos lá, galera. Bom, eu fui promovido no último vídeo, né? Faz mais de um mês, possivelmente. Então não estou no leaderboard ainda, 1346 de rate, certo? E vamos buscar aí alguma partida pra gente. Então, tá aí. Nosso primeiro oponente, eu já sei quem foi, né? E foi um oponente especial, porque é o Pazord, brasileiro aí, já tá com rate muito maior que o meu, já quase 100 mais aí. Então, nos cumprimentamos e vamos para a primeira rodada, que de cara é um Cazaquistão. E um Cazaquistão mais ou menos urbano, então eu fiquei um pouco na dúvida do que seria isso aí. Tinha um pouquinho de elevação, né, um pouco ali ao lado, mas rodada urbana é sempre complicado. Eu já falei, o Pazord pode ter estudado com o Rafa ou com mais alguém aí o lance do Cazaquistão, os carros, mas eu não sei nada. Então eu optei por fazer um palpite central, na cidade de Karaganda ali, e mandei, e por acaso era bem lá embaixo. O Pazord fez um excelente palpite, começou bem na frente, né, nessa primeira rodada. Apesar de não ter multiplicador, eu tomei uma pancadinha firme, né? Então vamos à rodada 2. E ok, rodada 2. Eu achei um pouco esquisita essa rodada, viu? Esse murinho de pedra com as casas ali atrás, parecia que estava um pouco desconectado, né? Então, aí agora, olhando para trás, eu achei o poste de Taiwan. Fazia sentido com o carro geração 4 aparecendo à frente, né? Então, Taiwan é isso. Eu imaginei que pudesse ser alguma ilha, por isso eu fiquei mais ali perto dela, e era realmente ali, até dei um zoom. Mas eu não quis me arriscar. Taiwan, né, não tem tantos pontos, né, para nenhum dos dois lados, a gente um pouquinho na frente. Então, rodada 3, aí a gente tem aí uma América do Norte, né? E eu já fiquei assim, putz. Vamos lá, tem muita informação aqui. Ali é o ponto CA, então Canadá, e ali ao fundo a bandeira do Canadá e a bandeira que parece da Nova Scotia, né? Aí eu dei uma olhadinha em volta, achei que podia ser realmente casinhas branquinhas e tal, e mandei Nova Scotia. E o Pazord também ficou bem próximo nessa rodada, ele um pouquinho na frente, então a gente segue para a rodada 4 nesse momento. Ali eu estou dando zoom, apontando para o mapa, que eu não sabia qual era, Varied World, perfeito. E cara, aqui a gente tem um Brasil, né, o verso da placa é preto, e aqui tem postes de madeira, né, que eu fiquei um pouco encucado com esses postes de madeira, e por isso eu andei pensando mais na região sul, no Rio Grande do Sul, que tem bastante esses postes. A paisagem estava mais ou menos, mas achei que podia fazer sentido. Então, acho que junto também com esse carro, que ele é o da faixa azul, né, eu acabei clicando mais para o sul do país. Por acaso era bem sul, eu acabei não mandando tão sul, mas consegui dar bastante dano para cima do Pazord nessa rodada, e voltei um pouco para o jogo, né? Então, aí a gente tem agora... Cara, aqui acho a paisagem levemente semelhante, mas aqui seria a Argentina, e possivelmente perto ali do Paraguai, algumas árvores... eu vou dar um zoom aí. Ali, o poste argentino, a gente buscou ali, e... Enfim, aqui ó, tem essas árvores mais palmeiras, né? Essas coisas meio assim, mais ali para cima. Então, consegui fazer um bom palpite, o Pazord estava logo ali também, mas agora o multiplicador já começou a entrar, né? Então, 500 pontos, consegui ali. E vamos para a rodada 6. Tá. Essa aqui foi, tipo assim, eu falei, Colômbia. Aí eu olhei, o Pazord deu um insta-gas ali.
Aí eu falei, putz, será que pode ser Equador? Aí fiquei naquela, falei, vou mandar um pouco para baixo. Falei, não, vou mandar para baixo não, vou mandar no meio da Colômbia, vamos confiar que é a Colômbia. E realmente, a gente acabou fazendo um palpite parecido. Que bom que eu mudei meu palpite, porque senão eu poderia tomar bastante dano nessa rodada. Então a gente vai para a rodada 7. E nós temos aqui agora... Inicialmente eu achei que fosse Indonésia, mas aí eu logo busquei um poste aí e tal, e parecia mais Filipinas, né? Aí eu olhei em volta. Eu tava sentindo, nesse momento, quando o Pazotti começou a acelerar um pouco o jogo, eu falei, putz, eu ainda não tava com aquele pensamento muito rápido, né? Clicamos um pouco mais para baixo, era mais central. Enfim, ele um pouco melhor. Eu falei, pô, se ele começar a acelerar o jogo, pode ser que fique perigoso. Eu tava já... vamos ver como é que ele vai jogar as próximas rodadas. E essa rodada eu olhei de cara e falei, pô, Reino Unido. Aí eu olhei em volta assim... Pode ser França também. Fiquei com essas duas coisas na cabeça, né? Tentei buscar algum poste ali, mas estava muito distante. E foi uma grande dúvida. E aí acabei fazendo um palpite quase na água ali, né? Fui meio de longe. E no final era a França. Ele também pensou parecido comigo. Mas eu acabei dando bastante dano mesmo, fazendo um palpite tremendamente ruim. Então, dessa vez acabei dando um pouco de sorte. E a gente vem agora para o que parece uma Turquia, né? Eu já tinha identificado a Turquia nesse momento que ele já mandou o palpite. Eu falei, cara, eu só preciso ficar mais perto para ganhar. Então eu falei, eu vou fazer um palpite mais para o centro, né, dos locais que eu achei que poderia ser. E aí ele acabou ficando bem melhor que eu nessa. Então, não deu certo minha estratégia, mas como eu estava com uma gordurinha, acho que foi válido. Então a gente vai para a rodada 10 aí, 4x de dano. E temos o que agora, cara? Temos o México. Eu que vim do México aí, mas enfim, isso não me ajudou em nada, porque eu não achei que fosse ali perto da onde eu visitei. E para mim isso seria bem ali, Veracruz, Campeche, Tabasco, ali, né, naquela costa. Aí eu acho que eu acabei mandando Tabasco ali, né? Enfim, e era realmente por ali, mas era em Veracruz. Ele acabou ficando um pouco mais perto do que eu, então eu tava ali, né, querendo entregar o jogo. Vamos ver. Rodada 11. E a gente tem aí um país, nórdico não, báltico, né? Acho que paisagem padrão, país báltico. Aí eu olhei ali e tal, eu tentei achar a língua. Estônia achei que não seria, tava parecendo mais uma língua da Lituânia. Aí eu olhei ali o Bollard, fiquei meio confuso com tudo que eu tava vendo e mandei no meio, cliquei no meio da Lituânia, né? Pra tentar então, ficar de boa e era Letônia. Confundi Bollard, confundi língua, confundi tudo. Achei que tinha perdido o jogo nessa, mas pelo menos fiquei vivo. E aí agora a vantagem tá com ele mais uma vez, rodada 12. Tem um Senegal, e aí eu olhei ali e falei, puta, será que vai ter alguma coisa? Aí, sei lá, tinha umas coisas escritas por ali. Ele mandou. Tava com bastante vegetação, né? E aí eu falei, cara, eu preciso tentar fazer um palpite bom, né? Um palpite um pouco mais arriscado. E aí eu tava buscando ali o nome, falei, vou ficar bem na pontinha aqui para ver se dá certo. E acabou dando certo. Era bem ali na pontinha, era Etomé, possivelmente que estava escrito. E a gente consegue, cara, pegar essa primeira vitória num bom jogo, né? Num bom jogo contra o Pazotti. Então agradeço ao Pazotti pela participação no vídeo. Foi meu primeiro duelo desde que eu voltei de viagem. Então foi logo com o Pazotti. Então a gente vai seguir para o próximo duelo. E aí tá aí, nosso segundo duelo contra o Luke Cannon, aí do Texas, possivelmente, com 5 de streak de vitória. Ele estava com rate maior que o meu, apesar de estar numa divisão menor, né? Então aqui a gente vai ter de cara uma Holanda. Esses refletores, eles são comuns na Holanda, não tanto, mas parece bastante, né? Mas enfim, bem plano, canais, casas e tudo, placas amarelas. Eu acabei clicando só no meio, porque primeira rodada, Holanda, pouco importa, né? Então, a gente pode ir para a segunda rodada. Então, vamos lá.
Tem agora aí, refletores da Áustria, né? Então até apontei eles ali. A gente está bem nas montanhas mesmo, né? Então é isso, né? Basicamente é isso. Uma via bem sinuosa ali. Eu vi que tinha um pico ali. Eu falei, será que dá para tentar alinhar de alguma forma, né? Aí eu tentei, né? Falei, custa nada. Tô aqui. Tentei achar alguma coisa que fizesse sentido na minha cabeça. E errei, né? Era lá para perto de Liechtenstein. Ele acabou mandando um pouco mais longe do que eu. Mas era uma paisagem bem bonita aí na Áustria. E a gente segue para a rodada 3, onde teremos agora uma Rússia, né? A primeira Rússia, né, dos meus duelos aí, depois de voltar aí de praticamente um mês sem jogar. Então, cara, era cobertura de inverno, geração 4, casinhas coloridas, e ali eu vi um pouco de relevo, ó. Olha lá, um pouco de relevo para sudeste. Falei, cara, pode ser que seja bem lá no sul, né? Bem lá no sul da Rússia. E aí mandei. E, cara, era realmente lá. Então, mandei bem nessa Rússia. Consegui tirar uma boa vantagem, 1.500 pontos, apesar dele nem ter ficado tão longe, né? Mas a Rússia é tão grande. E aí acabei conseguindo uma boa vantagem aqui de cara. Mais uma Holanda, né? As ciclovias aí. Então, eu até demorei um pouco para mandar nessa, não sei exatamente porquê. Mas eu tava achando bem parecido com a Bélgica, assim, a paisagem. Mas acho que teria que ser Holanda, né? Tinha uma placa amarela ali. E aí acabei mandando mais pro sul. Era mais ou menos, né? Nada demais, mas enfim. Tentei, né? Tentei um Region Gas ali na Holanda. E a gente vai seguindo pra rodada 5, multiplicador entrando. E quando eu olhei pra isso, falei, cara, parecia até uma pintura, assim, né? Tipo, parecia fora do mundo real. Mas ali de cara tinha um refletor da Tailândia, né? Um sinalizador tailandês. Eu não conseguia ver muito mais do que isso. Eu falei, vou acelerar, porque vai que ele não reparou. Mas ele também acabou mandando que nem eu, no meio da Tailândia. E era bem lá ao norte. Eu não consegui ver relevo. A mata bem fechada, acho que a gente pode pensar mais no norte, né? Mas eu não quis arriscar. E ok, aqui a gente vai ter uma Turquia, né? Uma Turquia, mais uma vez. E ele já fez o palpite dele, eu fiquei pensando, pô, onde que é isso? Não acho que seja norte, não acho que seja tão sul, aquela coisa. Cliquei meio que no meio, né? Acabou que era não tão longe dali onde eu cliquei. O meu palpite nem foi tão bom, porque eu cliquei numa região relativamente plana. Poderia ter escolhido algum outro lugar um pouco melhor, mas deu certo. E aí a gente segue para a rodada 7, numa de cara uma Quênia. E eu até fiquei pensando, pô, cara, que Quênia é diferente, né? Porque ou tá mais árido do que isso, ou tá mais florestal que isso, eu pensei assim. Tava um meio termo que eu não acho tão comum da gente ver lá em Quênia. Então eu fiquei pensando o que poderia ser, onde é que poderia ser. E acabei clicando aí em algum lugar. Eu não tive muito assim, só foi um feeling. Acabou sendo um palpite muito bom. Mas foi tipo assim, onde é que parece que tá uma zona de transição, assim, aí cliquei. E deu super certo. A gente segue para a rodada 8. No que parece agora, eu de cara pensei no Reino Unido aqui. Achei que ali tava escrito em inglês e tal. Aí comecei a olhar melhor, falei, putz, será que isso é Bélgica, França? Porque não acho que essas casas estão tão parecidas com o Reino Unido. Eu acho que eu até conferi de novo ali a língua, né? Falei, pô, não, isso pode ser, tem um V ali, né? Um V barra. Isso pode não ser em inglês, na verdade, isso provavelmente não é inglês. Então aí eu tava certo que seria Bélgica ou França. Fiz um palpite e no final era Dinamarca. Confesso que não passou pela minha cabeça, mas é bem comum, entre aspas, a gente confundir Bélgica com Dinamarca, né? Já é uma confusão que acontece algumas vezes, então não achei tão surpreendente. Aqui, cara, de cara eu vi um Estados Unidos, um sul dos Estados Unidos, um solo mais alaranjado, um pouco mais carregado, árvores que fazem parte dessa região, então já mandei um palpite rápido para ver se eu pegava ele de bobeira, e ele acabou fazendo um palpite bem parecido com o meu, mas até me surpreendi que eu dei 1.000 de dano nessa rodada, né? Então, se eu tivesse feito um palpite um pouco melhor, teria ganhado o jogo. Não foi o caso, rodada 10. E, cara, eu tô muito bem, né? Tô muito bem e ele tá tendo que se segurar. E aí, de cara, eu pensei, Suécia ou Finlândia. Pareceu mais a Finlândia,
né? Acho que a estrutura da rua, das casas, assim, me pareceu mais Finlândia. Mas eu estava com medo, né? Tava com bastante medo de que fosse a Suécia. Então eu falei, vou botar a Finlândia perto da Suécia. E era a Finlândia, ele acabou mandando Suécia. E aqui a gente finalmente conseguiu se livrar desse adversário. E eu perdi, cara, fui quase flawless. Eu perdi a primeira rodada na Holanda, que foi, tipo assim, por poucos quilômetros. Depois foi só rounds vencidos por mim. Então fiz um jogo muito bom. E vamos em busca do próximo adversário. E tá aí. Zoxy, nosso próximo adversário, tá com um rating um pouco abaixo do meu, mas na mesma divisão. E com um streak de 2 também, assim como eu, né? E aí a gente vem de cara uma Islândia, né? Uma cobertura, aquela cobertura antiga, né? Não tão antiga, mas não é a nova. Então, cara, como eu tinha muito plano pro lado, né, no caso aqui, sudoeste, falei, deve ser o mar para lá. Então eu comecei a procurar, né, nessa parte da costa onde alinharia. Então, né, na Islândia eu penso assim, onde está plano é o mar, onde tem relevo é a parte para dentro da ilha, né? E aí, vamos ver. Eu sempre tento fazer assim, mais ou menos, né? Deu relativamente certo essa lógica. Então a gente fica um pouquinho na frente na primeira rodada. Nada demais, porque a Islândia é bem pequenininha. Então, seguindo, né? Seguindo aqui, cara. Aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Ele mandou rápido. E aí cara, como eu falei, né? Eu tava com dificuldade de rapidamente chegar numa conclusão. Então eu acabei clicando ali meio que de longe na Estônia mesmo. Acabou que era nas ilhas da Estônia. Mas eu tava me sentindo ainda um pouco desconfortável quando o adversário mandava muito rápido. Acho que porque estava sem ritmo de jogo mesmo. Mas consegui segurar. Aqui de cara eu pensei numa Austrália, né? E aí eu vi esse refletor que tinha um detalhe em azul, né? Tinha o branco, tinha o azul e tinha o vermelho. E geralmente quando eu vejo essas três cores juntas em sinalizações na Austrália, eu mando em Victoria, principalmente perto de Melbourne. E aí eu tava nesse momento pensando, pô, será que parece Melbourne? Será que parece por ali? Aí eu tava meio assim, eu não tava tão confiante, mas eu acho que eu escolhi confiar naquilo ali que eu tinha visto das cores. E que bom que eu confiei, porque consegui uma boa vantagem nessa rodada de 1.300 pontos, né? Era realmente ali dos arredores de Melbourne. E então a Austrália conseguiu sobreviver à Austrália, o que é sempre muito bom. E aí aqui, cara, aqui a gente parece ter um poste que eu associei a Eslovênia e Eslováquia, a República Tcheca e Eslováquia nesse momento, mas eu tava ainda pensando, acho que na Eslovênia, não sei, né, mandei Eslováquia mesmo, acho que foi isso mesmo que eu mandei, agora eu não, que tem outro round similar depois, acho que eu tô confundindo, mas era realmente ali, então, tranquilo, consegui ficar no país correto, o relevo estava bastante presente, né, então preferi a Eslováquia em relação à República Tcheca, e a gente vai seguir, os multiplicadores começam a entrar agora, a gente tem o Brasil, né, a gente tem o Brasil. Eu pensei de cara ali, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul. De cara meu pensamento, eu já estava decidido, estava só olhando em volta. Ele pensou parecido e no final era Rio Grande do Sul, cara, lá embaixo. Confesso que eu acho que eu não mandaria ali. Não mandaria. Teria outros palpites antes daquele. E aqui, cara, de novo uma Austrália. Né? Uma Austrália. E aí estava tentando buscar alguma referência em relação ao estado que seria. Com essa terra um pouco mais alaranjada, a gente costuma pensar em WA, né? Western Australia. Então estava buscando alguma coisa que pudesse me fazer ter certeza de que seria Western Australia, porque eu estava um pouco relutante, confesso. Não estava tão confiante. Ele mandou. Como eu não tinha nada, eu vou mandar aqui também. Vamos ver. E aí, mais uma vez, ele mandou perto ali de onde eu mandei também. E era ali, porém, não foi um palpite tão bom, né? Mas pelo menos não foi devastador. Isso, às vezes, é o suficiente. E aqui de cara, essa foi outra rodada. Acho que ele vai mandar bem rápido. E eu fiquei, cara, eu olhei ali, eu falei, pô, Albânia e tal. E aí eu fiquei meio perdido, assim. Eu fiquei um pouco perdido. Mas parecia ser Albânia, parecia ter um lago lá para sudoeste, mas eu não consegui alinhar o suficiente. Não tive tempo suficiente, cliquei no meio.
Poderia ter feito o palpite bem melhor, se eu tivesse alinhado ali, talvez uns 5 segundos a mais, mas tudo bem. Tudo bem, sem problema. Rodada 8, e cara, vem a Austrália mais uma vez. Eu até fiquei em dúvida se era Austrália ou não, então conferi bastante ali a direção que o carro estava indo para ver se era mão inglesa ou não. Fiquei buscando ali algumas coisas e tal. E eu tinha 2 problemas. Eu tinha quase certeza que era Austrália, mas não tinha 100%. E sendo Austrália, eu não sei aonde eu gostaria de mandar esse palpite. Então, esses eram meus 2 problemas. Mas no final, eu acho que eu tive certeza que seria realmente a Austrália. Juntando tudo, o sol estava para norte, a paisagem fazia sentido, estava na mão inglesa. E aí, eu fiquei pensando, pô, tá, qual estado eu vou querer, né? Porque se eu errar, pode ser que eu perca o jogo. E aí, eu acho que eu acabei ficando vitória no South Wales. Foi o meu palpite aí. E no final das contas, era Perth. Pertinho de Perth, onde eu tinha mandado outra vez. Tomei uma porrada de quase 1.500 pontos. Isso porque ele não fez um bom palpite também, né? Imagina se ele tivesse feito, tinha perdido o jogo. Mas tudo bem. Bom, aqui a gente tinha Ilhas Faro. E aí eu fiquei na dúvida se era Islândia, tá? Eu juro que eu fiquei na dúvida porque essa cobertura nova, eu falei, puta, pode ser, será que a Islândia tem? Mas eu falei, não, isso parece mais Ilhas Faro, né? A estrutura do relevo e tal. Eu falei, não, essas entradas, acho que é mais Ilhas Faro. Eu vou tentar alinhar para ver se eu acho alguma coisa, para ter certeza. Aí eu dei um zoom ali. E aí quando eu vi essa rua, eu falei, pô, essa rua acho que tá fazendo sentido, né, com o que eu tô vendo. Mandei, né? Eu mandei automaticamente quando eu descobri, achei que tava fazendo sentido. Tava tentando terminar de conferir as coisas ali. Mas, enfim. E aí a gente aguarda o resultado. E ele acabou mandando Islândia. E por acaso era exatamente ali na rua onde eu mandei. Então consegui um 5K para finalizar esse duelo. Então a gente fez um belíssimo palpite, que foi aquele palpite que matou o jogo. Então isso é sempre muito bom. Então vamos lá, vamos pro próximo e último duelo. Eu fui conferir o tempo do vídeo, para ver se não está muito longo, muito curto. E aí a gente vai seguir pro nosso último. Então beirando os 1.400 de rating nesse momento, com 3 vitórias em sequência. E a gente tem aí o Taquito, também dos Estados Unidos, com quase 100 de rating a mais do que eu nesse momento. E aí vai ser o nosso último adversário. A gente já chega nessa localização aí, que eu falei, putz, isso parece muito Austrália, mas a paisagem, tipo assim, eu senti que tinha alguns elementos de Austrália, mas que não fazia sentido ser Austrália, sim Nova Zelândia, né? Até pelo relevo e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, será que existe a possibilidade de ser Austrália isso aqui? Porque eu, por algum motivo, estava sentindo essa Austrália, né? Aí eu falei, pô, acho que não. Acho que faz mais sentido Nova Zelândia, né? Esse relevo bem alto, bem seco, ao lado de lagos e tal. E aí ele mandou, né? Eu falei, putz, cara, o que eu faço, né? Eu vou na Nova Zelândia, vou ficar perto aí desses lagos de relevo e tal. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. E era realmente ali, ele começou fazendo um palpite excelente, né? Perde Queenstown ali. Então, se eu desse bobeira nessa rodada, ia ser complicado, né? Ia ficar um jogo bem complicado, mas ficou ok. E aqui a gente tem Sri Lanka, né? Uma inglesa, ali a bandeira da França na parte da frente do carro, uma ponte. Falei, já vou alinhar isso aqui, porque Sri Lanka, né? Pode ser que a gente consiga encontrar. Parecia mais para o norte, porque tinha muita água, muito plano. Olhei essa ponte, mandei. E logo me arrependi porque ela não estava alinhada, não fazia sentido com o que eu estava vendo. E eu acabei indo muito norte, né? Então não fiz nenhum head nem nada. Por sorte ele não fez um palpite também muito bom. E aí eu não tomei muito dano, mas não foi muito prudente da minha parte esse palpite de Sri Lanka. Mas enfim, rodada 3 aí. A gente segue tranquilo por enquanto, né? Então a gente tem aí agora uma Europa. E aí eu olhava para essas casinhas e eu falei, putz, o que é isso? Aí vi Arizona e tal. Eu falei, pô, isso deve ser República Tcheca, talvez a Eslováquia. Né? Fiquei nessa e tal. Tentando buscar ali nas casas algum sinal, né? Para alguma coisa. Eu pensei, putz, acho que isso pode ser Eslovênia, na verdade. Né? As casas parecem um pouco alpinas e tal. Relevo não tem tanto, né? Mas acho que pode ser.
E aí eu fui na Eslovênia, na parte mais plana ali, do canto, e era a República Tcheca. Infelizmente eu acabei mudando de palpite, mas ele acabou mandando Noruega, então a gente ainda conseguiu dar bastante dano, né? Mesmo errando o país, ele fazendo palpite talvez não tão bom. Rodada 4, a gente tem aí uma Tailândia, né? O poste tailandês, quadrado cheio de pequenos furinhos de concreto. Eu falei, não, vou tentar um Region Gas aqui na Tailândia. Fiquei olhando, encontrei um relevo ali, né? E enfim, agora que eu vi que tinha um cachorrinho ali na rua, mas enfim, mandei um pouco perto desse relevo que tinha ali Enfim, não foi um bom palpite. Acabei errando o lado, ele ficou mais perto. Eu achei que seria mais para perto de Laos, e não era, então que bom que eu não fui tão perto de Laos, que eu ia tomar mais dano ainda. O multiplicador começa a entrar, aqui de cara achei esquisito, achei que era uma low cam, mas não era, né? E aí eu fiquei, putz, Indonésia ou Filipinas? Indonésia ou Filipinas? Porque os carros pareciam estar numa inglesa, mas a paisagem era mais Filipinas e tal. Eu falei, não, acho que, pelo que eu tô vendo aqui, parece mais Filipinas, que as placas não eram pretas, a paisagem fazia bastante sentido com Filipinas, a rua de concreto. Falei, não, vou ficar em Filipinas. Aí eu falei, dessa vez, da outra vez eu tentei mais pro sul, né, lá no jogo do Pazod, vou clicar no meio dessa vez. E aí era mais pro sul. Aí eu já fiquei meio puto, né, porque, porra, não dá pra acertar, né? Quando eu tento mandar lá embaixo, é no meio. Quando eu falo, não, agora eu vou tentar no meio, é lá embaixo. Aí, o que eu faço, né? O que eu confio? Na lógica ou no coração? Não sei, difícil. Aqui um Bangladesh, né, bem simples, vi muita plantação, achei que seria mais pro norte. Talvez já para perto de Sylhet, né? Sylhet que fala, não sei se é assim que fala. Mas eu não fiquei eu não estava confiante o suficiente para mandar um palpite lá. Eu falei, eu vou clicar só aqui um pouquinho para cima, porque acho que tá bom, né? Bangladesh, e no fundo era lá não sei aonde, quase lá na Índia, mas longe de onde eu ia mandar, né? Eu ia mandar onde eu apontei ali mais para cima. Então, rodada ok, mais uma vez. E aí a gente tem aqui agora uma rodada com algumas plantações, aí o poste turco, né? A Turquia aparecendo mais uma vez. E essa rodada, cara, eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que não parece norte. Não acho que parece norte, a vegetação, o relevo. Então eu fiquei, bom, acho que eu vou mandar sul. Só que não estava tão árido para boa parte ali central e sul da Turquia, né? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mandar perto de Adana. Perto de Adana talvez seja uma boa e tal. Fiquei mexendo ali pelo sul. No final, cara, fiz um palpite muito bom. O Region Gas que se pagou bastante. Era bem perto da costa sul, realmente. E eu consegui uma belíssima vantagem nessa rodada, meio que eliminando as regiões que eu achei que não poderiam ser. Então acabei ficando por ali. E aí aqui vem um Cazaquistão, né, numa cidade bem grande, cheia de coisas monumentais, que claramente era a capital. Então aqui bastava encontrar a ponte que alinhava. E aí a gente buscou ali, achei a ponte. E manda bala, né? Manda bala aqui. Ele também achou e no final erramos a ponte. Erramos igual, né? Erramos igual. Era a ponte de baixo. Nem reparei que tinha mais uma, mas tudo bem, não mudou nada. E aí, rodada 9, a gente vem aqui para o que de cara me pareceu um Reino Unido, com esse murinho de pedra, né? É muito, muito comum. E aí eu fiquei pensando, pô, será que isso pode ser Irlanda? Porque eu comecei a ver casinhas brancas, né? Em todos os cantos casinhas brancas e tal. Só que eu olhava em volta e falava, cara, não acho que isso parece a Irlanda. Eu acho que parece o Reino Unido. E aí eu fiquei na dúvida e ele mandou, eu tinha que mandar também. Eu optei por fazer um head entre Gales e Lake District, que era os locais onde eu pensei que poderia ser. Então fiquei no meio do mar. E no final era acima um pouco de Lake District, ali onde eu achei que poderia ser. Então acabei não conseguindo fechar o jogo. Se eu tivesse ido mais para cima, teria. E a gente vai para a rodada 10, dando quádruplo, né, nessa rodada aí. Que de cara eu vi esse poste eu associo com a República Tcheca ou Eslováquia. E aí, com essa paisagem mais montanhosa e tal, pensei mais na Eslováquia, né? Então, os postes aí... Enfim, eu não sou muito confiante para palpitar na Europa, muitas vezes, então por isso eu estava tentando ver se eu não estava dando bobeira, porque errar um país aqui poderia ser
bem custoso, e no caso, ele que errou, e a gente fez um palpite muito bom para finalizar o jogo, né, na Eslováquia. Então, mais 20 de rating, a gente terminou aí com 4 vitórias nesse retorno, 1.416 de rating. Então, a gente subiu bastante. E aí, vamos ver como ficou o leaderboard. Tava dando uma olhada ali, tava carregando. Ó, o primeiro tá com 2.174, rate bem alto, a gente tá em 438 ali. E aí eu fui ver qual que era a nota de corte, né? Qual estava sendo a nota de corte. E aí tem bastante gente, a nota de corte tá em 1.300 praticamente, né? Eu acho que tá baixa, não sei se vai mais gente entrar ao longo da semana, mas eu acho que a gente tá bem tranquilo para não cair, né? Pro mestre, né? E nos mantermos no Champion. Certo? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Cara, uma pena de verdade que o áudio não gravou, porque tinha sido um vídeo bem legal. Quando tava gravando, às vezes a gente sente, né? Quando é mais legal, quando não é tão legal. E, enfim, eu achei que tava um vídeo muito legal, e aí quando eu fui editar, eu falei, putz, não é possível. Mas faz parte, né? Espero que tenha sido bom ainda assim. Os jogos foram bons, praticamente todos. Jogos longos, jogos legais, então espero que você tenha curtido acompanhar mais essa série de duelos, fechou? Espero você segunda-feira, que o vídeo vai ser bem legal, fechou? Um beijo, um abraço e fui!